Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Micaela, bom Olá, dia. tudo bem? Bom dia, Micaela. Tudo bem? Super animada para o nosso evento. Vai ser bom. Gustavo, eu ri muito com a tua história, Gustavo. Eu fiquei imaginando a cara de vocês durante a live com essa criatura me aparecendo. Eu ri muito. Pois é. Eu estava com a Dani, foi a Dani quem percebeu. Bom dia, Falou, pessoal. Tudo bem? Negócio horroroso. Pior que era por trás, tinha um espelho atrás, negócio horroroso. Deus! Nossa Senhora, imagina a cena. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu fiquei chorrindo. É um chorrindo, né? Que você não sabe se chora ou se ri. Né? É um tragicômico. É tragicômico. Imagino. Bom, pessoal, a gente já está transmitindo aí para o YouTube ao vivo. Acho que daqui a 4 minutinhos a gente inicia, até por conta do horário de todo mundo, mas prazer estar com todos aqui. Parabéns pelo Instituto, hein? Imagina, obrigado. Vocês estão juntos aí, construindo junto. Parabéns para nós. Muito bom, muito bom. A existência delas, dos institutos e associações, é fundamental para o debate dessas questões tributárias, né? Debate acadêmico. Com certeza. Queria contar com vocês. Deixa eu botar aqui o meu... Ele na nossa inauguração. Ô, Igor, sua voz está um pouquinho baixa. Não sei se é porque eu estou sem o... Não, Melhorou tá baixa agora? mesmo, Igor. Agora melhorou. Agora ficou um pouco mais alta. Ah, então Vocês tá. estão me Melhorou. Agora ouvindo? tá bom. Oi. Deixar um Estamos, pouco mais, Oi, Fernanda. mais Vamos perto, sim. então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui na sala VIP do aeroporto de Brasília. Acabei tendo que viajar e nem deu tempo de ir para o escritório. Parei aqui já para a gente fazer a nossa transmissão. Maravilha, maravilha. Como é que está o aeroporto? Vazio, né? Aeroporto vazio, mas o voo lotado. E Guarulhos estava absolutamente lotado. É estranho, né? Diferente de Congonhas, né? Congonhas, hoje de manhã eu vi no jornal, naquele encontro, que estava vazio. Mas é porque eles fecharam, né, para reformar a pista. Ah, tá. Só a Azul está operando. Entendi. É um bom momento para isso, né? Podia ter feito antes, inclusive, né? Mas É. programação não é o nosso forte. Te adapta, né? À medida que a coisa vai andando. O Fábio também já entrou. Tudo bem, meus queridos? Tudo bom? Bom dia. Mestre Fábio. Ô, Fábio, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Bom dia. Uma alegria estar com todos aí, vocês. Ô, Maurício. Maravilha. Bom. Equipe completa. YouTube está transmitindo, né, Daniel? YouTube está transmitindo. Já estamos no YouTube e também algumas pessoas aí na nossa sala de Zoom também, né? Estava com essa dificuldade técnica do canal, mas já foi resolvida tempestivamente, felizmente. Bom, eu acho que podemos começar, né? Vamos começar. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com todos esses amigos, né? Com a Micaela, Gustavo, Igor, Fábio, Maurício, Fernanda e muitos outros que estão nos acompanhando aí no YouTube e aqui no Zoom. Meu nome é Carlos Daniel Neto. Eu sou o diretor científico do Instituto de Direito Tributário do Piauí. Tenho muita honra de fazer parte da fundação desse instituto, com muita gente, e aí especialmente ombreando muita gente boa aí, que vai ajudar a gente nessa construção. Bom, também para não estender muito tempo,
A gente vai ter hoje duas palestras excelentes aí, com o Dr. Gustavo Brigagão, doutora Micaela Dutra, mas primeiro eu queria passar a palavra ao professor Igor Mauler Santiago. O professor Igor Mauler, que é o nosso presidente do Instituto de Direito Tributário do Piauí, é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócio do escritório, sócio fundador do escritório Mauler Advogados, aí um dos grandes nomes da advocacia tributária do país. E passar a palavra para ele falar um pouco sobre o Instituto, sobre essa proposta. Igor, a palavra é sua. Muito obrigado, Daniel. Muito bom dia a todos que nos acompanham e aos nossos companheiros aqui desta primeira mesa virtual. É uma grande honra para mim e para todos nós tê-los presentes. O Instituto de Direito Tributário do Piauí é um sonho que alguns amigos acalentavam há algum tempo e que finalmente, nessa hora menos propícia, nós resolvemos tirar do papel. Se alguma coisa, não sei se vai haver um novo normal ou não, tendo até a acreditar que não, mas uma coisa é certa, as fronteiras que já eram algo imaterial foram agora absolutamente eliminadas, não é? Com a possibilidade de reuniões virtuais, como temos, a possibilidade de comunicação, a facilidade de comunicação, de troca de ideias, se instaurou de vez. Já existia, mas agora todos nós nos habituamos com isso de uma maneira absolutamente normal, faz parte do nosso cotidiano. Não é? E é nesse âmbito que a gente nasce. O Instituto tem muito orgulho de ser o Instituto de Direito Tributário do Piauí, mas, ao mesmo tempo, tem a pretensão clara de ter um alcance nacional. Eu gostaria de apresentar a nossa diretoria e o nosso conselho. A nossa diretoria aqui, em ordem alfabética, toda do Piauí, é formada pelo Abel Escórcio, Carlos Yuri Moraes, nosso vice-presidente, Carlos Daniel, nosso diretor científico, Flávio Scheibe e Maurício Fortes, todos professores, todos militantes do direito tributário. Temos também um conselho de altíssimo nível, um conselho de amigos e de pessoas da mais alto gabarito no âmbito tributário, a quem não importunaremos com questões administrativas. O conselho tem, para isso, a diretoria se ocupa, o conselho tem funções acadêmicas, não é? Todos falarão reiteradamente em nossos eventos e também proporão temas e proporão palestrantes para os nossos eventos, que, como vocês verão logo mais, serão intensos, né? E compõe o nosso conselho Alberto Macedo, que é do Fisco de São Paulo, doutor, grande conhecido aí de todos, Alessandra Brandão Teixeira, da PUC de Minas Gerais, Antônio de Moura Borges, professor aqui em Brasília, onde por acaso me encontro hoje, Betina Gruppenmacher, da Universidade Federal do Paraná, Daniela Borges, da Universidade Federal da Bahia, advogada também, presidente da comissão da OAB Mulher no Conselho Federal, Denise Lucena, da Universidade Federal do Ceará, Fábio Artigas Grilo, da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Paranaense de Direito Tributário, onde já estivemos todos nós, com muita alegria, Fábio Calcini, também que sempre escreve bastante, aí, professor muito requisitado, Fernanda Nogueira, que hoje vai estar conosco aí como debatedora também, né, e grande conhecedora e divulgadora do direito tributário, Gustavo Brigagão, presidente da BDF, IFA Brasil, querido amigo, palestrante nesse nosso primeiro encontro histórico, Hugo de Brito Machado II, da Universidade Federal do Ceará, também prolífico autor, Luiz Flávio Neto, especialista em Direito Tributário Internacional, com uma carreira internacional muito relevante,
Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente do Conselho Federal e sempre presidente do Conselho Federal da UAB, nosso conterrâneo. Micaela Dutra, que é nossa palestrante de hoje, querida amiga, e uma agitadora do direito tributário, sempre promovendo grandes eventos, falando com grande proficiência, com grande competência, pelo Brasil afora, responsável pelo jurídico tributário da Petrobras. Paulo Aires Barreto, da USP, querido advogado, conhecido e amigo. Paulo Caliendo, da PUC do Rio Grande do Sul, e Paulo Rosenblatt, da Universidade de Pernambuco, também doutor em Londres. Então, vocês vejam que o nosso conselho tem alcance nacional, internacional, composto de grandes figuras, de figuras amigas, e essa foi uma tônica que nos inspirou, de uma geração mais nova do direito tributário. Temos os nossos grandes medalhões do direito tributário, que com certeza passarão por aqui também, pela nossa tela e pelas nossas mesas físicas e virtuais, mas o intuito aqui, a ideia foi reunir essa nova geração que hoje carrega com grande competência o direito tributário no dia a dia do nosso país, nas universidades, nos debates profissionais, contenciosos. Portanto, essa foi a nossa, sem desprestígio, muito pelo contrário, com grande reverência aos nossos grandes nomes, que passarão todos por aqui, mas esta foi a nossa tônica, e estamos muito felizes de ter conseguido reunir tanta gente boa em tão pouco tempo. Todos acederam com muita gentileza aos nossos convites. A nossa programação científica terá um eixo triplo. Em primeiro lugar, nós teremos uma mesa de debates mensal, que ocorrerá na terceira segunda-feira de cada mês, já começando agora em agosto, no dia 17 de agosto, portanto, que durará 1h30, das 8h30 da manhã às 10 da manhã, na terceira segunda-feira de cada mês, e aí, naturalmente, que a cada momento nós iremos atualizando os temas, os expositores. Teremos cursos, em princípio, de curta duração, como workshops, atualizações. Já temos 2 cursos programados, um curso de processo tributário administrativo federal, que será ministrado pelo Carlos Daniel, que foi, como todos sabemos, jogador do CARF, nos dias 9 e 10 de setembro, das 18 às 20 horas. Isso tudo, claro, vai estar amplamente divulgado nas nossas redes sociais. E um curso de tutelas provisórias em matéria tributária, que será ministrado pelo Diego Diniz Ribeiro, que é doutor em processo, também foi julgador do CARF, nos dias 23 e 25 de novembro, das 18 às 20 horas. Então, esse é o segundo eixo, né? Mesa de debate mensal, cursos, e teremos palestras também mensais, pelo menos uma palestra por mês, uma mesa com 2 palestrantes, de preferência, por mês, sobre temas que nós vamos definindo aí, sempre com olhos postos na atualidade. E já temos 2 previstas: tributação das atividades digitais e extensão da lista do ISS, tema que ganha relevância, é um tema, né, permanente, que ganha relevância em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Será no dia 23 de setembro e será ministrada pela Alessandra Teixeira e Alberto Macedo. E no dia 21 de outubro, teremos aí, próximo do primeiro turno das eleições, aspectos tributários e criminais das eleições, dia 21 de outubro, portanto, com a presença do Carlos Iuri, que além de tributarista é também eleitoralista, e mais algum palestrante que ainda estamos a confirmar. Dito isso, e renovando os agradecimentos a todos pela aceitação do nosso convite, pela presença,
reiterando que nos acompanha nas nossas redes sociais, onde constantemente teremos novidades, né? E sem deixar, naturalmente, de registrar mais uma vez a honra que os amigos me deram de presidir esse instituto no momento da sua fundação. Devolvo a palavra ao presidente da mesa para que, sem delongas, passemos ao que verdadeiramente importa, que são as nossas palestras e debates. Obrigado, Igor. Bom, a nossa primeira palestra de hoje vai ser proferida pelo professor Gustavo Brigagão. Gustavo Brigagão, que é presidente da ABDF, com sede lá no Rio de Janeiro. Ele também é vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, é membro do Conselho Geral da IFA, né, da International Fiscal Association, professor da pós-graduação da FGV e sócio do escritório Brigagão Duque Estrada. O professor Brigagão vai tratar hoje sobre os impactos das propostas de reforma tributária, em especial sobre o setor de serviços, que é um tema que ele domina como poucos aí no nosso país. Gustavo, meu querido, passo a palavra para você. Fique à vontade, bem-vindo ao Instituto. Obrigado, Carlos. Eu não poderia iniciar essa apresentação sem dizer o quanto honrado estou com um convite que você, Carlos, e você, meu amigo Igor, fizeram nessa inauguração desse instituto que já nasce grande, já nasce tratando de questões absolutamente relevantes para o país, polêmicas, e no momento perfeito, né? Porque o momento que nós vivemos, que deveria ser de preocupação com o que faremos com a nossa saúde, nós estamos aqui absolutamente debruçados em questões tributárias. Quero dizer que estou extremamente feliz em estar aqui com a minha querida amiga Micaela Dutra, meu querido amigo Fábio Grilo, meu querido amigo Márcio Fortes. Dizer que é uma imensa satisfação, uma imensa honra de verdade estar aqui nesse primeiro dia de inauguração desse instituto. E o tema, como eu disse, é impressionante que nós estejamos discutindo isso nesse momento de pandemia. Momento em que, como a ONU disse, como a ONU aconselhou os demais países, a atitude, a reação dos países deveria ser dividida em 4 fases. E 3 dessas primeiras 4 fases deveriam ser dedicadas aos contribuintes, às empresas que geram emprego e que movimentam a economia, fazer com que elas não morram e depois consigam ressuscitar. Só na 4ª fase, é que nós estamos bem longe dela, é que os países deveriam, segundo a CDE, deveriam estar debruçados em questões como essas, de aumento de receita tributária, reformulação de regras tributárias, enfim. Mas nós estamos aqui com 5 dos 5 principais projetos ou propostas que estão em discussão, que são as nossas famigeradas PEC 45-110, uma vindo do Congresso Nacional, outra vindo do Senado, a proposta do governo, apresentada há 2 semanas, o PL 3887, que em nada conversa com a PEC 45, como alguns tentam nos fazer crer, a proposta do Concefaz, que também não conversa com a PEC 45, como também alguns pretendem nos fazer crer, e o Simplifica Já, que é uma reação que vem tentando apresentar uma proposta paralela a todas essas, tentando manter o sistema o máximo possível, o sistema como ele existe atualmente. Eu realmente não entendo qual é a mensagem que o governo federal e o Congresso Nacional passa aos brasileiros, criando essa discussão absolutamente inoportuna, a meu ver, nesse momento. Como o Fernando Scaff me disse recentemente, eu gostei muito da comparação que ele fez, não se vai ao supermercado com fome. E o que está acontecendo é isso. Existe uma necessidade muito grande de captação de recursos por parte do poder público e, com isso em mente, com a barriga vazia, não se deve ir ao supermercado, e com o bolso vazio, não se deve ir ao encontro de uma reforma de tamanhas proporções como essa. Tá? Então, meu objetivo aqui é o de tratar da questão da tributação dos serviços.
primeiro lugar, fazer um breve apanhado do que nós temos hoje. Nós temos hoje o principal tributo que incide sobre o serviço, como todos sabem, é o ISS. É um imposto que deveria ser singelo e simples no que diz respeito à sua aplicação e às suas regras. Ele era regulado lá pelo Decreto-Lei 406, um decreto pequenininho, depois foi substituído pela Lei Complementar 116, que também não é uma lei complementar muito grande, não deveria ser um tributo simples. Mas ele apresenta complexidades de todos os tipos. Em primeiro lugar, os conflitos de competência que ele gera. O Igor falou a respeito de um tema que será abordado aqui, talvez no próximo evento, num dos próximos eventos, que é a tributação das novas tecnologias. Os conflitos de competência que as novas tecnologias, que são a economia, não do futuro, mas já do presente, o número de conflitos de competência que essas novas tecnologias geram é enorme. Os estados e municípios tentando buscar para si a incidência dos tributos, e o que nós temos é um Supremo Tribunal Federal que acaba elastecendo conceitos de forma a acomodar essas incidências num ou no outro, no estado ou no município, e em vez de diminuir esse conflito de competência, ele acaba aumentando e muito. Nós temos a Lei Complementar 116, só para na questão de uma das novas tecnologias, a Lei Complementar 116 diz que ela é tributável pelo ICMS, no entanto, o CONFAS diz que essa mesma tecnologia seria tributada pelo ICMS. O Supremo Tribunal Federal, todos imaginavam que fosse votar favoravelmente ao ISS, em função dos precedentes que havia adotado, a tendência foi no sentido de tributar, existem 2 votos até agora, os 2 no sentido de que o ICMS seria o tributo incidente. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto que tem muita relação com essa questão do conflito de competência é o próprio conceito de serviço. Não é? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que vem proferindo decisões nas últimas décadas que geram, para dizer o mínimo, um pouco de insegurança jurídica no que diz respeito a qual seria esse conceito. Primeiro, nós tivemos a tributação dos guindastes. A primeira decisão dos guindastes, a segunda decisão dos guindastes foi uma reversão de entendimento do Supremo Tribunal Federal, diametralmente oposto, foi um overruling. Passou-se a se entender, inicialmente entendia-se que o tributo não incidia sobre a alocação de bens móveis, passou-se a se decidir que sim, que ele não incidiria, que estaria fora da incidência porque não seria obrigação de fazer. Logo em seguida, nós tivemos o leasing, em que 3 ministros já começam a entender um pouco diferente, mas logo em seguida vem a súmula 31, estabelecendo com efeito vinculante a tese de que só incidiria o ISS se houvesse uma obrigação de fazer. Depois nós tivemos planos de saúde, em que 2 ministros se manifestaram de forma contrária ao que dizia a súmula, mas se manifestaram expressamente no sentido de que ela estaria em vigor, não teria havido um novo overruling, teria havido simplesmente uma manifestação de 2 ministros nessa situação. Depois nós tivemos franquia, um acórdão recente, em que aí mais alguns ministros passaram a entender que talvez o Conselho de Obrigação de Fazer não fosse tão relevante assim, tão importante para que fosse considerado na formulação da incidência do tributo. E nós tivemos a franquia, depois apostas dos turfs, em que, novamente, o novo approach foi adotado nesse sentido, mas também sem fazer com que pudesse dizer que o tribunal, em sua formação majoritária, já fosse contrário à participação da obrigação de fazer. E, recentemente, ontem, melhor dizendo, uma decisão do STF sobre locação de equipamentos públicos. Uma decisão que todas essas últimas, aliás, desde a franquia para agora, todas feitas em plenário virtual. O que me parece outro absurdo que nós estamos tendo que enfrentar nessa pandemia,
decisões absolutamente relevantes, principalmente relativas a questões tributárias, sendo proferidas por plenário virtual, em que os ministros não conseguem discutir uns com os outros e os advogados não conseguem manifestar os direitos da forma adequada, os direitos dos seus representados, no caso aqui, contribuintes. Então, isso é algo que deve ser pensado pela comunidade jurídica brasileira e objeto de tentativas no sentido de evitar que isso ocorra. Depois nós tivemos uma outra questão também relativa ao ISS que torna o tributo de absolutamente difícil execução, que é a questão da lista de serviços. A questão da lista de serviços, ela é exemplificativa ou taxativa, ela veio através das décadas, trazendo discussões doutrinárias, divergências jurisprudenciais a respeito disso, mas firmou-se a tese no Supremo Tribunal Federal de que ela seria taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal, querendo dizer isso, que ela seria taxativa no que diz respeito às categorias tributáveis e exemplificativa no que diz respeito às subespécies pertencentes a essas categorias. Tudo certo, novamente, em plenário virtual, vem um outro voto da ministra Rosa Weber, com a devida vênia, trouxe uma palavra que causou muito problema de interpretação, muita discussão de interpretação, com a palavra inerente, inerência. Inerência, esse termo foi utilizado pelo PGR, no seu parecer, mas tentando dar um outro enfoque, no sentido de que a questão da inerência teria a ver com a obrigação de fazer em relação ao cerne do fato gerador. E, quando a ministra utilizou esse termo, não acredito que tenha sido essa a intenção dela, mas, na forma como ficou escrito, gera uma possibilidade de interpretação de que as atividades meio seriam tributáveis ou aquelas atividades que não configuram serviço, uma atividade em proveito próprio, por exemplo, por envolver uma atividade que inerente a ela, que esteja na lista de serviços, ela pode ser tributada, o que é um descalabro, é um absurdo. Então, mas, novamente, plenário virtual. Questões de locação, de local de prestação. Vocês todos conhecem a jurisprudência, as idas e vindas no que diz respeito a qual município seria competente, se é o município do local da prestação ou o do fato gerador. E até hoje a jurisprudência, você tem que ler, reler e tentar descobrir qual é, de fato, o posicionamento dos tribunais a respeito desse assunto. E para encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro tratando de mazelas do ISS, a questão da tributação das sociedades profissionais, que teve e continua existindo essa luta. Nós tivemos aquele 7-1 no Supremo Tribunal Federal, mas, infelizmente, não foi suficiente ainda para terminar essa verdadeira batalha que os contribuintes enfrentam com os municípios. Pois bem, aí isso tudo leva à nossa óbvia conclusão de que a reforma é necessária no que diz respeito à tributação de serviços. Ela é absolutamente necessária. Nós temos que mudar esse cenário. Esse cenário é um cenário complexo, é um cenário conflituoso, é um cenário que impera a insegurança jurídica. E o IVA, a meu ver, viria a consertar esse cenário. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque ele existe em 168 países. Não é? O que o investidor conhece é o IVA. Ele não conhece IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, ele conhece o IVA. Então, ele se sente familiarizado com essa forma de tributação. Esse seria um primeiro motivo pelo qual eu sou favorável a uma reforma tributária. O segundo seria o de que esses conflitos de competência acabariam. Não que o IVA esteja preparado para tributar novas tecnologias, porque não está. Eu acabei de fazer na BDF uma sequência de 4 painéis, trazendo professores do exterior, trazendo os maiores nomes que existem em IVA no mundo e no Brasil. Inclusive, trouxe a professora Rita Della Fera, inclusive, que é a maior especialista que existe nessa matéria. E o que nós constatamos lá, apesar de que os defensores do IVA dizerem que não, é que existem vários problemas que essas novas tecnologias geram. Por exemplo, o Mean One Stop Shop, que é necessário para que você possa determinar um local onde será arrecadado o tributo num determinado país para depois haver o repasse para os demais países que conformam a comunidade.
Isso, de fato, não ocorre. Existe uma divergência de interpretação muito grande. Ou seja, o IVA não é a solução para novas tecnologias. Isso me pareceu muito claro nas exposições que eu vi. Mas é um tributo que, por essas outras razões a que eu me referi anteriormente, eu acho que é necessário. É necessário. Eu sou favorável a ele pela simplicidade que ele traz no trato com as obrigações e pelo fato dele eliminar esses conflitos entre conceito de mercadoria e conceito de serviço. Ali no IVA eu vou ter um conceito de mercadoria e um conceito residual de serviço. Tudo aquilo que não for mercadoria, serviço, pronto, está tributado. Isso aí traz segurança jurídica, o contribuinte sabe o que pagar. Porque as empresas de novas tecnologias, hoje em dia, elas não sabem a quem pagar. E por questões, inclusive, de compliance, eu conheço empresas que fazem pagamentos de ICMS e de ISS, para que não correrem risco. Imagina o que acontece com o preço, com a margem dessas empresas. Né? Então, eu acho que é algo que deve ser implementado, sim, mas não, a meu ver, na forma como está sendo sugerido. Não, a meu ver, na forma como está sendo sugerido, principalmente para o setor de serviços. Por que eu digo isso? Tanto a PEC 45, a PEC 110 e o projeto de lei do governo federal, eles se baseiam em determinados princípios que, a meu ver, não estão sendo seguidos. Em primeiro lugar, questão da não cumulatividade. A não cumulatividade é absolutamente relevante para o setor de serviços, tendo em vista que os insumos adquiridos pelos prestadores de serviços são em número enormemente menor do que aqueles adquiridos pela indústria e pelo comércio. O setor de serviços ele representa 75% do PIB brasileiro. Então, ele tem uma carga tributária X. Essa carga tributária é baixa, é alta? Não interessa, ela é X. Porque um outro elemento que é trazido para a discussão quando se debatem esses projetos é a neutralidade. A neutralidade, não haverá aumento de carga tributária geral. Mas, se não há aumento geral, também não pode haver aumento específico para determinados setores, e principalmente setores da importância do setor de serviços, que representa 75% do PIB brasileiro, como eu acabei de dizer. Então, a não cumulatividade ela tem que ser examinada, ela é absolutamente essencial. Existem aqueles que defendem que os tributos devem ser cumulativos. Toda vez que eu discuto essa questão de cumulatividade ou não cumulatividade, me lembro do professor Alcide Jorge Costa, o Everardo Maciel, numa das lives que nós fizemos recentemente, ele trouxe a passagem com o Alcide Jorge Costa, em que eu acho que foi o Paulo Aires que pergunta ao Alcide o que ele preferiria, se seria um tributo cumulativo ou não cumulativo. E o professor Alcide diz, depende da alíquota, né? Com aquela sabedoria dele. É verdade, se eu tiver um sales tax pequenininho lá na ponta, o que eu vou preferir? Esse tributo ou o tributo não cumulativo ou esse tributo que tem uma alíquota pequena? O que vocês preferem pagar? O PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo? Eu duvido que vocês queiram pagar o PIS/COFINS não cumulativo com essas discussões todas que existem sobre o conceito de insumos no CARF e nos tribunais. Ou seja, a não cumulatividade ela é excelente, mas se ela for mal aplicada e embasada em regras equivocadas e mal feitas, elas podem levar ao caos. Como, por exemplo, existe o caos no nosso ICMS atual. Vocês se lembram muito bem da decisão do Supremo, quando surgiu a Lei Candir, que excluiu determinados créditos financeiros da não cumulatividade. Foi-se ao Supremo Tribunal Federal e pleiteou-se. O direito aos créditos financeiros é algo que flui do conceito de não cumulatividade que está na Constituição Federal. O Supremo disse não. Com essa redação que a Constituição tem de não cumulatividade, não há a possibilidade de abrangência dos créditos financeiros. Esse conceito, com essa redação, abrange somente os créditos físicos. Façam a experiência. Vão lá na PEC 45 e verifiquem qual é o conceito de não cumulatividade que está lá. É o mesmíssimo da Constituição Federal de 88. E eles prometem créditos amplos e restritos. E o conceito que está lá, o Supremo Tribunal Federal, já disse com todas as letras que não abrange os créditos financeiros. Já tive a oportunidade de ir em debates, inclusive com a presença da própria professora Rita Della Féria, num evento que foi organizado na Fundação Getúlio Vargas, se não me falha a memória,
ou no IPMEC, não me lembro mais. Tive a oportunidade de dizer isso a ela. E ela concordou. E isso tem que estar na Constituição Federal, porque a contraproposta que se faz é o seguinte: não, esse conceito existe na esfera constitucional, existe dessa forma resumida na esfera constitucional, mas será, através de lei complementar, os devidos limites desse conceito serão oferecidos. E se não vier assim? E se vier uma nova lei complementar, 87, Lei Candir, qual é a certeza que o contribuinte terá de que o conceito será aplicado na sua extensão, na forma como prometido? Tá? Então, esse fato gera um aumento de carga tributária enorme, se esse princípio não for bem colocado. E para o setor de serviços, é enorme, independentemente do conceito que se dê, em função dessa ausência de aquisição de insumos para a prestação de serviços que existe, que é da natureza da atividade. Entendeu? E promete-se que, não, o ministro Paulo Guedes, nós vamos compensar isso com a redução da folha de salários. A folha de salários será reduzida a zero. Em primeiro lugar, que não será reduzida a zero. A proposta é que seja reduzida a um patamar menor, mas não a zero. E essa tributação, a redução dessa tributação depende da aprovação da CPMF, que é muitíssimo polêmica, muitíssimo polêmica. Então, nós não podemos vincular uma coisa a outra. Nós não podemos vincular uma coisa a outra. Nós temos que ter a certeza de que o setor de serviços será tributado de uma forma adequada. Mas como é que se tributa adequadamente o setor de serviços? Eliminando-se outra anomalia de ambos os projetos, da PEC 45 e do projeto Lei 3887, que é a alíquota única. A alíquota não necessariamente deve ser única. Isso gera distorções enormes. Entendeu? Você não pode querer equalizar uma tributação num cenário em que nós temos setores da economia brasileira que são tributados de forma diversa. Nós não podemos elevar de 3,65, que é atualmente a tributação, por exemplo, das sociedades profissionais, porque o ISS é fixo. Não se pode elevar de 3,65 a alíquota nominal para 12% ou para 25%, como pretendem o projeto de lei 3887 e a PEC 45. O doutor Everardo Maciel fez um apanhado aqui em relação à PEC 45, em que ele faz referência aos aumentos nominais de alíquota que haverá para profissional autônomo, prestador de serviço por pessoa jurídica, sociedade uniprofissional, escola particular, clínica particular, incorporação com patrimônio de afetação, construção civil. Os percentuais em que ele, fazendo a diferença entre a alíquota nominal, a alíquota que é aplicada especificamente, 3,65, sem levar em consideração, obviamente, as particularidades de cada setor, e a alíquota de 25%, que é a alíquota média da PEC 45, os aumentos são de 471%, 211%, 546% para sociedades profissionais prestadores de serviço, no caso, considerando que existe um faturamento anual de 1,5 milhão, por exemplo, em 3 profissionais, porque tem que levar em consideração a tributação fixa. Então, ele chega a um percentual de 546%. Se nós desconsiderarmos o ISS fixo, esse aumento chega a 600%. Clínica particular, 211%, e construção civil, 189%, é 342%. São setores da economia que são geradores de emprego, representam a maior parte do PIB, não podem sofrer uma tributação dessa de forma alguma. Né? E existem outras. Vocês se lembram muito bem de como foi criado o PIS/COFINS lá atrás. Primeiro veio um PIS com 1,65, com uma alíquota que veio out of the blue, porque essa alíquota de 12% não tem explicação, não tem explicação. A única explicação que existiria, que fundamentaria esse aumento de alíquota, seria o fato de que o tributo é calculado passa a ser calculado por fora. Aí eles argumentam que o ICMS está sendo excluído da base de cálculo do imposto. Ora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa inclusão era inconstitucional.
Como é que eles utilizam esse argumento? Olha, um tributo que eu cobrava que era inconstitucional lá atrás, eu vou deixar de cobrar agora. Por isso é que vão aumentar a alíquota. Não, essa inclusão era inconstitucional. Isso é risível, gente. Isso leva o debate a uma situação, a um cenário em que você sai do trágico para a comédia muito rapidamente, entendeu? E outra coisa, você tem que ter uma isonomia do setor de serviços com o que foi feito com as instituições financeiras. Porque as instituições financeiras, todos os fundamentos que levaram a que se desse um tratamento adequado, não privilegiado, porque eu não sou contrário à alíquota que está sendo oferecida às instituições financeiras. O que eu digo é que essa alíquota é adequada, não sei se talvez ela não seja alta demais, porque tem 3,65 para 5,8, eu tenho um aumento de carga tributária. Agora, todos aqueles fundamentos, a impossibilidade a inexistência de insumos que gerem créditos e tudo mais, se aplicam. Todos eles se aplicam ao setor de serviços. Por que nós, todos os demais prestadores de serviços, serão tributados de uma forma tão fortemente, porque é uma tributação tão forte em relação ao setor de serviços para o resto, e para as instituições financeiras, elas têm, pelos mesmos motivos, têm um tratamento adequado. Isso, ao meu ver, não procede. Eu já estou aqui com o meu tempo um pouco... Eu teria mais a falar ainda a respeito de outros absurdos do projeto de lei 3887, por exemplo, a determinação de que os marketplaces seriam considerados responsáveis pelos tributos devidos nas intermediações feitas por eles, e também a ausência de previsão de tratamento especial às associações sem fins lucrativos, como esta aqui, por exemplo, o Instituto de Direito Tributário, se passar esse projeto de lei na forma que está, ele passa a pagar 12% da sua receita bruta. Tá? Outra coisa que eu também posso falar, dependendo de como transcorram os debates, falar da inconstitucionalidade, a meu ver, do que está sendo feito. Para mim, esse PL é inconstitucional. É inconstitucional. Ele não está criando PIS/COFINS, substituindo o PIS/COFINS. A meu ver, ele está criando um imposto, com o exercício da competência residual, ele está criando um imposto que tem fato gerador e base de cálculo próprias de ICMS e ISS, que a Constituição veda. O artigo 4º diz que pouco importa o nome em iuris que se deu ao tributo para definir a sua natureza. Portanto, pouco importa que se chame de contribuição isso. A meu ver, o que se está fazendo é criando um imposto novo inconstitucional, na medida em que você estará exercendo a competência residual de forma não condizente com aquilo que determinam as regras constitucionais. Eu queria cumprimentar também a Fernanda Nogueira, que agora, no início eu não a citei, porque ela tinha saído da minha tela aqui, não sei porquê, mas agora eu vi que ela voltou. Muita satisfação em tê-la aqui, Fernanda. Obrigada, Bom, Gustavo. então, eu encerro aqui a minha participação e fico à disposição para debates e devolvo a palavra ao nosso querido Carlos Daniel. Obrigado, Gustavo. Brilhante, incisivo, como sempre, nas suas considerações. E aí, sem perder tempo, eu gostaria de passar a palavra à professora Micaela Dutra, que vai falar um pouco sobre planejamento tributário, reflexos aí do julgamento recente do Supremo Tribunal Federal. A professora Micaela Dutra é advogada, é doutora em Direito pela UERJ, é professora do IBMEC, da Escola Superior de Advocacia e da pós-graduação em Direito Financeiro e Tributário do CEPED, UERJ. É uma brilhante professora que com certeza vai agregar muito ao nosso evento. Professora Micaela, a palavra é sua. Obrigada, Carlos. Primeiramente, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito honrada de estar participando desse evento e de participar do Instituto de Direito Tributário do Piauí. Agradeço profundamente ao convite do meu amigo querido, um profissional que eu tanto admiro, que é o Igor Mauler. Seu convite também, Carlos, muito obrigada. É um prazer estar nessa live com o Gustavo Brigagão. Olha, falar depois de você, Gustavo, meu amigo querido, é difícil, porque você arrasa. Literalmente, eu adorei essas ponderações com relação à reforma. Também estou muito feliz de estar aqui com a Fernanda, uma amiga querida.
Então, gente, eu acho que a nossa ideia aqui, a ideia do Instituto, a ideia de cada um de vocês que estão aqui, é exercitar um pouco mais, né, daquela lição de Kant, ouse saber. É isso que a gente quer. A gente quer saber mais, a gente precisa discutir mais direito tributário. Depois da palestra do Gustavo, ficou muito claro que loucuras, né, estão sendo feitas, e se a gente não começar a debater, a realmente trazer mais pessoas para esse debate, a fazer refletir, a gente não consegue fazer o nosso país seguir adiante. A gente sabe que tributação e poder judiciário são dois elementos que aniquilam investimentos no Brasil, né? São pontos pesados quando a gente fala de risco Brasil, de custo Brasil. E a temática que me foi posta é falar sobre planejamento tributário. Diante dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, é uma coisa tensa você falar em planejamento tributário, né, minha gente? Porque, veja bem, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem, de um lado, né, o dever fundamental de pagar impostos, a necessidade que a gente sabe que dinheiro não nasce em árvore, né? A gente tem, naturalmente, o Estado precisa dessas receitas derivadas que são oferidas diretamente, principalmente por meio dos tributos. Mas, por outro lado, a gente tem também a autonomia da vontade. Então, na verdade, o planejamento tributário, ele transita entre esses dois elementos, né? O dever fundamental de pagar tributos, ou seja, dar dinheiro para o Estado, e, ao mesmo tempo, a minha liberdade, a minha autonomia de escolher qual é o melhor caminho, o caminho economicamente melhor para mim, como empresário, como investidor. E aí a gente pensa muito também naquela discussão relativa à capacidade contributiva, porque o que se coloca muito é o seguinte, bom, no planejamento tributário a gente tem uma pessoa que geralmente tem capacidade de contribuir e essa pessoa, naturalmente, ela vai estar deixando de contribuir como ela poderia, né? Então, esse é um grande problema, ainda mais quando a gente pensa em um Estado em desenvolvimento como é o Brasil. Pois bem, gente, cenários importantes, né? Quando a gente fala em dever fundamental, quando a gente fala em autonomia da vontade, eu estou falando, na verdade, de dois elementos que estão constitucionalmente postos. Quando a Constituição Federal traz lá, no artigo 170, a ordem econômica, os princípios que regem a ordem econômica, falando de autonomia da vontade, liberdade, livre concorrência, veja, ela está dizendo: eu quero que você siga o seu caminho, eu quero que você abra negócio, eu quero que você estimule e desenvolva a economia. Por quê? Porque, gente, no Estado democrático de direito, quem é agente, quem desenvolve, são os agentes de mercado, não é o Estado. Isso aqui não é uma economia planificada. Então, eu preciso estimular pessoas, players novos, a entrarem, a desenvolverem negócio. Eu preciso disso para a economia crescer. Ao passo em que eu preciso de dinheiro para poder fornecer, porque no Brasil a gente não pode esquecer que existe uma miríade de obrigações do Estado, né? O Estado, ele tem a obrigação de educar, ele tem a obrigação de dar saúde, ele tem a obrigação de proteger o meio ambiente, ele tem a obrigação de estimular atividades culturais. Então, é um Estado, coitado, que está lá gigante, precisando de grana. Pois bem, esse binômio, ele começou a ser posto aí com discussões relativas à elisão. Eu gostaria só de fazer uma separação, que planejamento tributário não tem nada a ver com crime, tá certo? Então, evasão fiscal, que é sonegação fiscal, não é planejamento tributário. Isso é a primeira coisa, porque essa expressão planejamento tributário, o pessoal fica, né, nem está fazendo planejamento tributário criminoso. Não, não é. Planejamento tributário não está no âmbito de evasão fiscal. Ponto 2. Também não entendo como planejamento tributário a criatura que usa um regime especial que está sendo dado pela lei, porque, veja bem, isso aí é uma indução do ordenamento jurídico, isso não é algo que você efetivamente analisa, verifica, vê uma brecha da legislação para você entrar. Isso é uma indução legislativa. Planejamento tributário é o quê? É algo absolutamente ilícito, onde o contribuinte verifica que existem opções para que não pratique o fato gerador do tributo e ele caminha nesse sentido. Ou seja, a gente está falando de elisão fiscal, né? Eu atuo antes que o fato gerador ocorra. Depois que o fato gerador ocorreu, meu amigo, você não está fazendo elisão fiscal, você não está fazendo planejamento tributário, tá? Agora, o que acontece aqui? Durante um tempo, e aí principalmente acaloradamente, na verdade, com o advento da Lei Complementar 104 em 2001, presta atenção, estou falando de legislação de 2001, a gente está em 2020. Pois bem, essa legislação, ela veio e criou uma alteração no CTN, no artigo 116, parágrafo único, e ela trouxe uma redação que eu acho que é importante ler aqui rapidinho. Ele diz o seguinte: a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Bom, eu me lembro que quando isso aconteceu, eu estava me formando na UERJ. Você vê quanto tempo essa discussão roda. E houve assim, uma miríade de publicação de artigos discutindo a natureza dessa norma. Se ela seria uma norma anti-invasiva ou se ela seria uma norma anti-lesiva. Qual o objetivo do legislador com isso? E mais, se efetivamente essa norma seria uma norma auto-aplicável ou não. Ou seja, se ela precisaria, era uma norma de eficácia limitada, que precisaria necessariamente de uma lei ordinária para, assim, definir melhor esses conceitos. O Hamilton Dias de Souza, ele traz um ponto que eu acho bastante interessante, que é relativo a que essa Lei Complementar 104, ela não observou muito bem o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Em que sentido? Não deu uma materialidade, uma orientação, porque você deixar para a lei ordinária apenas você definir procedimento é uma coisa muito simplória. Agora, o que é isso? Né? O que a gente pode considerar? Que atos ou negócio jurídico? Que simulação seria essa? Ou seja, faltaria, no entendimento dele, um substrato material maior dessa alteração feita por lei complementar para efetivamente você ter uma regulamentação por lei ordinária. Essa é uma crítica que ele faz muito forte a esse dispositivo em si. Agora, a grande questão que surgiu foi, o mundo, ele começou, a partir da década de 90, a discutir efetivamente conceitos de elisão fiscal. Por quê? Havia uma necessidade de você buscar uma maior arrecadação, uma maior transparência na atividade das pessoas, e essa norma ela surge como uma forma de você tentar limitar um pouco a autonomia da vontade. Ou seja, não faça um planejamento tributário com o fim único exclusivamente de não pagar tributo ou de pagar menos tributo. Faça um planejamento tributário que tenha que ver também com um objetivo negocial seu, né? Ou seja, busque reduzir a tributação, mas desde que isso esteja dentro do seu contexto, do seu escopo, do seu planejamento negocial. Não basta só pensar em reduzir carga tributária. E dentro dessa visão, o CARF começa a desenvolver uma jurisprudência e operações passam a ser desconsideradas justamente porque se considera que a mera fuga da tributação não seria uma atividade validada. Então, essas operações foram desconsideradas e consideradas as mais gravosas e autuados contribuintes, e discussão vem rolando desde então, desde a edição dessa norma 2001. E muita gente colocando que, bom, essa norma não seria auto-aplicável, mas aí o CARF, em diversas decisões interessantes, ele dizia, não, mas eu não estou aplicando isso, eu estou, na verdade, considerando a operação, porque a operação é indevida, houve uma simulação. Aí começa a confundir conceitos de simulação com atividade antilesiva, o que é uma miséria, porque, na verdade, não tem nada a ver. A gente está falando de evasão fiscal quando a gente fala em simulação, em fraude, e não de uma elisão fiscal. E aí a jurisprudência do CARF evoluiu mais, porque ela chegou à conclusão do seguinte, olha só, eu não precisaria de regulamentação, e se tiver regulamentação, beleza, essa regulamentação aqui do artigo 116, parágrafo único, ela já existe, ela está no decreto 70.235. Gente, pelo amor de Deus, decreto 70.235 é o decreto do procedimento administrativo fiscal de 1972. Por favor, não tem nada a ver com uma questão de contencioso relativo à atividade antilesiva. Inclusive, porque teve uma série de tentativas posteriores, a MP66 foi um exemplo, para tentar regulamentar isso, e o grande problema é que o pessoal não chegava à conclusão do que é abuso de direito, o que é negócio jurídico indireto, o que é isso, né? Então, as pessoas tinham muita dificuldade de classificar como é que seria feito isso, e nunca foi feita, pelo menos no âmbito federal, no estadual é interessante, porque a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma norma que regulamenta esse artigo 116, parágrafo único, mas no âmbito federal isso não chegou a existir. Mas a jurisprudência estava posta, os contribuintes têm brigado, têm perdido no CARF, têm ido para o judiciário e assim está. Essa DI, gente, 2446, ela ficou esquecida, literalmente, né, durante todo esse tempo. Vejam, a gente está falando de uma norma de 2001 e estamos em 2020. E aí, nesse cenário já muito bem posto pelo Gustavo, de plenário virtual, onde tudo está acontecendo, a produção do Supremo Tribunal Federal está uma coisa fantástica, né? Resolveu-se colocar essa DI para julgamento, e a ministra Carmen Lúcia trouxe um voto que foi, assim, bombástico, né? Literalmente, saiu em todos os jornais que vocês possam imaginar, matérias relativas a esse voto, porque, de fato, mudou muito a visão da jurisprudência do CARF, né?
Ela diz, primeiro, que não existe regulamentação desse artigo, que ele precisaria de regulamentação e que o decreto 70.235 está longe de ser o diploma legal hábil para regulamentar essa questão. E ponto 2, e aí vale trazer esse trecho do voto dela, que eu achei sensacional, ela deixa muito claro que a norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica e economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado o fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. Aí, veja, ela chegou e disse que o artigo 116, parágrafo único, era uma norma anti-evasiva. Ou seja, ela a priori está dizendo, peraí, você não tem habilidade, o legislador não criou uma norma anti-evasiva. Então, na verdade, o contribuinte ele teria condições de buscar o melhor planejamento, a redução fiscal dele, sem que haja no ordenamento jurídico um questionamento ou um norte ou um diretivo para você criticar a operação só pelo fato dela ser, por exemplo, uma operação lícita que reduza tributo. Opa, isso é complicado, né? E isso muda muito a jurisprudência. Muda muito no sentido de que, primeiro, essas desconsiderações que o fisco fez, portanto, são totalmente legítimas. A gente já sabia, já discutia num critério de que não havia lisão, até porque o contribuinte via brigando, falando de propósito negocial. Mas será que agora a gente precisa pensar em propósito negocial diante dessa decisão? Ele está dizendo que é lícito eu buscar uma redução tributária desde que efetivamente eu não tenha praticado o fato gerador. Então, será que a gente está diante de um novo norte aqui? Porque o propósito negocial era algo que muitos doutrinadores da área do planejamento traziam como sendo uma coisa extremamente relevante. E veja, gente, a situação da votação está bastante interessante para o contribuinte, porque a gente tem a Carmen Lúcia, o Marco Aurélio, o Edson Fachin, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes votando no sentido de que, acompanhando a ministra. E temos aí uma vista do Ricardo Lewandowski, portanto, estamos aguardando alegremente qual vai ser o resultado desse julgamento. Agora, isso aqui é um marco no planejamento, porque a gente planeja as nossas atividades, a gente desenvolve os nossos negócios buscando, óbvio, uma otimização tributária e otimização logística, etc. E a partir do momento que se coloca que essa norma é uma norma meramente anti-evasivo, ou seja, somente se configurado de fato fraude, simulação, ou seja, crime de sonegação fiscal, as operações que são realizadas em outros cenários, elas são efetivamente válidas e lícitas. Ou seja, será que com isso a gente não consegue eliminar um contencioso gigante que está rodando aí, onde o contribuinte tem que provar propósito negocial e fica discussão propósito negocial, se tem razão de uma economista. Então, esses são pontos que ficam para a gente pensar, para a gente refletir ao longo do tempo. E eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês, gente, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade. Muito obrigado, Micaela. Considerações, provocações muito precisas, muito adequadas para esse tema que é tão caro aí por todos nós, tão debatido por todos nós do direito tributário. Bom, e para iniciar nossos debates, eu gostaria de convidar a doutora Fernanda Nogueira, advogada também piauiense, especialista em gestão de tributos e planejamento tributário pela FGV, sócia do escritório Machado Nogueira Advogados e também uma grande divulgadora aí do direito tributário, uma grande, bastante ativa na disseminação do conhecimento do direito tributário. Fernanda, é um prazer estar com você aqui hoje. Eu passo a palavra para você, tá? Prazer é todo meu, Carlos Daniel, meu conterrâneo. Estou muito honrada e feliz de participar hoje dessa mesa e desse instituto, com amigos tão queridos, Micaela Dutra, você que nos conhecemos desde a época de escola, Gustavo Brigagão e todos os demais. Então, é um prazer para mim. Agradeço também ao Igor Mauler pelo convite. Será um imenso prazer participar disso. Bom, foram brilhantes debates. Fica difícil fazer outras ponderações e colocações depois de ouvir Gustavo e Micaela, mas queria tratar só de um ponto importante em relação à reforma tributária, que o Gustavo não entrou muito nesse aspecto, foi da questão da CPMF. A maneira que o governo está tentando negociar com o setor de serviço esse impacto que existirá na carga tributária
ele está indo por dois caminhos, que seria ou a desoneração da folha de salário ou a criação de um imposto sobre transações eletrônicas, que a gente sabe que nada mais seria que a velha CPMF, um tributo muito discutido no passado e que volta agora com uma expectativa de arrecadação para o governo. Só o que eu penso? Quando o governo ele trata a questão da desoneração da folha como sendo isso uma grande consequência para o setor devido aos encargos, ele esquece que a desoneração da folha não alteraria a própria questão que o que faz hoje muitas pessoas perderem os seus empregos não tem a ver no próprio impacto da folha, apesar que isso existe sim, mas tem a ver com a própria tecnologia. Hoje, diversos serviços estão sendo substituídos por conta da tecnologia. Então, ele trata o problema de uma forma como se o setor de serviço, que está muito resistente, fosse ser por conta da desoneração, mas, de fato, as próprias transformações tecnológicas que foram aceleradas nesse contexto de pandemia também estão impactando bastante esse setor. Então, eu concordo com o Gustavo no que ele explanou. Eu vejo esse projeto, por um lado, as suas vantagens, do ponto de vista de obrigações acessórias, de transparência, da cumulatividade, que sabemos que é um problema na oneração de toda a cadeia. Então, vejo essa CBS com algumas vantagens nesse sentido, mas vejo como desvantagens, assim como ele bem pontuou, no sentido que você quebra uma isonomia. Por exemplo, você vai ter setores sendo muito beneficiados por conta dos insumos. Por exemplo, a gente tem um setor automotivo que, devido a uma majoração na alíquota, vai ter mais crédito. Então, isso, no caso, ele vai ter ali um valor adicionado muito maior e ele vai ter uma tributação menor do que um setor de serviço, que vai ter a sua alíquota de 3,65% para 12%. Então, queria só fazer essa ponderação em relação ao que ele fala da criação do imposto digital sobre transações eletrônicas. Eles não sabem muito bem como repaginar e ser um pouco mais, estão sendo um pouco mais criativos no que vem a se tratar mesmo da CPMF. Em relação a Micaela Dutra, brilhante sua exposição, minha querida amiga, que prazer estar aqui participando disso com você. A Carmen Lúcia, mais uma vez, com essa responsabilidade de tratar um tema tão importante para os contribuintes. Primeiro, a grande questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que até hoje, mesmo com o seu voto, ela sendo direta sobre o que se deveria destacar, o que se deveria excluir da base de cálculo, sendo todo ele, mas aqui não é o assunto, mas, mais uma vez, ela com uma grande responsabilidade com o tema que ela poderia ter definido uma questão importante, que é o planejamento tributário. Eu não vou discordar, mas eu queria trazer uma outra ponderação em relação a tudo que a Micaela falou, porque ela, pelo que eu entendi, ela acredita que essa decisão, de uma certa forma, vai trazer um novo entendimento, trazer uma nova jurisprudência e vai, de certa forma, ser usado favoravelmente para os contribuintes. Mas eu tenho algumas colocações para fazer, porque a ideia que eu tenho é que a Carmen Lúcia, no voto dela, e que já foi acompanhado por 4 outros ministros, ela diz uma coisa para depois desdizer. Ela é irretocável quando reconhece a possibilidade, reconhece esse espaço constitucional e essa liberdade que o contribuinte tem de rever os seus negócios e seguir um caminho para pagar menos tributos. Isso é perfeitamente possível. A gente sabe que o planejamento tributário é uma ferramenta que deve sim ser usada pelos contribuintes, e ele é lícito, sim, mas ela também coloca no voto, e aqui eu vou ler, que a plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer procedimentos a serem seguidos. Pende ainda hoje de regulamentação. Então, o que acontece? Ela diz que a norma é válida, ela diz que o 116, parágrafo único, autoriza, sim, o fisco a desconsiderar efeitos jurídicos de atos ou negócios praticados antes do fato gerador, e ela trata a norma como se tratasse só de evasão fiscal. Então, ela fala que a norma é para combater a evasão fiscal. Mas qual seria o sentido, então, desse 116, parágrafo único, se já existe dentro da nossa legislação, na 8137, no Código Tributário Nacional, normas que prevêem claramente que, nos casos de fraude,
dolo ou simulação, você vai sofrer por isso, todas as consequências legais. Qual seria o sentido, então, do próprio 116, parágrafo único? Outra ponderação que eu queria fazer é em relação à própria exposição de motivos que esclareceu quanto à inclusão desse parágrafo. Vou ler aqui para vocês também. A inclusão do parágrafo único, artigo 116, faz-se necessária para estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão. Então, a própria exposição de motivo fala que a norma se trata de combater elisão, então não seria anti-evasão, seria, como todos tratam, de norma anti-elisiva, o que ela diz que é um termo inapropriado. Então, apesar de no julgamento ela ter reconhecido a possibilidade dos contribuintes se planejarem, ela considerou a possibilidade desse artigo, falou que precisa de lei ordinária para regulamentar, e não existe ainda regulamentação. Então, não existem ainda critérios jurídicos e econômicos para delimitar, ficamos ainda sem o próprio devido processo legal formal, porque você não sabe quais critérios são. Imagina cada estado, 27 estados, quase mais de 5.500 municípios definindo critérios do que eles entendem, o que seria planejamento. É fraude à lei, é abuso de forma, então fica muito complexo. Eu acho que vai dar margem para mais discussão. Mais uma vez, com o voto da Carmen Lúcia, os contribuintes ficam ou podendo usar isso como vantagem, ou também isso ocasionando mais contencioso e mais problema e mais posições divergentes entre o próprio CARF, entre os advogados, entre as empresas. Então, queria fazer essas ponderações em relação, agradecer de novo a participação aqui no Instituto e deixo a palavra para vocês. Obrigado, Fernanda, pelas ponderações que foram colocadas. Queria passar a palavra também para o nosso outro debatedor do dia, professor Fábio Grilo. Professor Fábio é advogado, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, presidente da Comissão de Direito Tributário e conselheiro na OAB do Paraná, também um advogado bastante experimentado aí nesses dois temas. Fábio, passo a palavra para você. Muito obrigado, Carlos Daniel, a quem agradeço em conjunto aqui aos amigos Igor, Mauler, Santiago e Carlos Yuri, pela brilhante iniciativa na criação do Instituto de Direito Tributário do Piauí. O Igor e o Brigagão, a quem também cumprimento aqui, sabem bem da dedicação que a gente sempre teve ao Instituto de Direito Tributário aqui do Paraná e da relevância dos debates em termos de conhecimento jurídico, busca de novas soluções, enfim, debate em cima da jurisprudência. Então, para mim, realmente é motivo de regozijo, satisfação estar aqui nesse momento histórico da criação do Instituto. Igor, realmente, muito obrigado. Então, cumprimentando também os brilhantes palestrantes, o Brigagão, um amigo de longa data, um líder da advocacia, em todos os sentidos, no CESA, na BDF, a professora Micaela Dutra, uma satisfação, cumprimento todas as advogadas em seu nome, professora, e lhe parabenizo pela brilhante exposição, e estendo aqui os meus cumprimentos à Fernanda e ao Maurício, enquanto debatedores. Eu vou, obviamente, o meu papel aqui, ele é só, obviamente, de problematizar em cima dessas duas questões muito polêmicas, e vou fazer isso dividindo, obviamente, as duas questões. A criação dessa nova onda, proclamando uma reforma tributária, nos parece algo de propaganda do governo, algo dedicado à política, porque, como a gente tem visto, de reforma tributária não há nada, não há nenhuma mudança substancial, como o Brigagão muito bem destacou na sua palestra, em relação aos pilares do sistema tributário. O que nós estamos tendo aqui, como tivemos em várias ocasiões, em 98, 2002 e 2003, são modificações
no sentido de ajustar a legislação das contribuições sobre a receita bruta, que tem amparo no artigo 195 da Constituição Federal. Mas o que a gente vê? A gente vê isso, obviamente, com muito bons olhos. O PIS e a COFINS são fonte inesgotável de conflitos tributários, mas aquelas velhas situações, desde 88, desde, enfim, 98, a legislação já contemplava, elas continuam sendo mantidas, né? Nós não vemos soluções efetivas para esses problemas. Lógico, a questão das exclusões das bases de cálculo são fundamentais, mas me parece até que o que se está fazendo com a ampliação dessa base tributável, com a CBS e com o aumento de alíquota, é justamente buscar um colchão de arrecadação tributária para pagar a conta dos esqueletos das discussões das exclusões, tá? O que nós temos lá? 250 bilhões na exclusão do ICMS, mas 6,5 bilhões de passivo tributário estimado na exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é o que interessa ao setor de serviços, né? Então, basicamente, está pautado, inclusive, por dia 14, no Supremo Tribunal, na sessão virtual, o julgamento da exclusão do ISS da base de cálculo na relatoria do ministro Celso Mello. Então, a conta está sendo passada para os prestadores de serviço, novamente, né, de maneira lamentável. Então, a gente destaca isso e tem alguns pontos muito relevantes. Foi divulgado hoje cedo, inclusive, um estudo da GV, do IBRE da GV, de 2 economistas, dizendo que a alíquota efetiva, do ponto de vista da neutralidade para essa CBF, seria de 10,1%, e que a proposição dos 12% pelo Ministério da Economia seria justamente para ter uma margem de negociação com o Congresso Nacional. Ou seja, aí a gente já vê que, digamos assim, a proposta ela não tem base confiável do ponto de vista dos ensaios numéricos. Também a justificativa do próprio Ministério da Economia, da Receita Federal, de que haverá perda de arrecadação de 1,8 trilhão ao ano, bilhão ao ano, perdão, por conta da desoneração da base de cálculo, do reconhecimento das exclusões. Ora, está se buscando alguma forma de se recompor a arrecadação nesse sentido. De todo modo, como a proposta vem no sentido de evoluir o que nós temos hoje, eu destacaria alguns pontos que são bastante relevantes. A gente tem discutido isso muito no âmbito da advocacia, tanto a nível de seccional quanto na Comissão Especial de Direito Tributário, onde temos o Igor e o Carlos Yuri junto conosco, enfim, capitaneados aí pelo nosso amigo Eduardo Maneira, em que nós temos lá alguns pontos sendo destacados, inclusive sugeridos já ao Congresso Nacional. O primeiro, a questão da efetivação do chamado crédito financeiro. O professor Eliano Torres tem destacado muito, né, que nós não temos uma não cumulatividade plena no âmbito do PIS e da COFINS. Nunca tivemos, mesmo em relação às empresas apuradas pelo lucro real, em função das inúmeras limitações que acabam surgindo de maneira casuística pela legislação. Então, é importante que esse crédito financeiro ele esteja ilimitado. A questão da alíquota, também o Brigagão destacou de maneira muito relevante, né? Nós não podemos, enquanto profissionais liberais, estarmos submetidos a atividades econômicas que englobam outros fatores de produção. Tá? Nós, basicamente, trabalhamos com o nosso esforço intelectual. Como é que isso vai ser tratado de maneira isonômica em relação aos demais setores, né? Me parece que um pulo de 3,65% para 12% na alíquota me parece não só um disparate, mas também algo que não leva em consideração isso do ponto de vista
da especificidade da nossa atividade. Eu até, nesse caso aqui, destaco que tem muitas propostas envolvendo um escalonamento, um aumento progressivo dessas alíquotas a partir de 2021, mas vejam vocês o timing da proposta, né? Nós temos aí praticamente o ano quase se encerrando, já estamos com agosto aí em curso, vamos ter eleições municipais, temos as leis orçamentárias para serem votadas, para que a CBS possa, então, a partir de 1º de janeiro, estar no meio desse conjunto e ser também, ter a sua vigência, portanto, válida, reconhecida, obviamente, a anterioridade nonagesimal. Então, não há tempo para que esse debate contemple esses ajustes, enfim, e que esse escalonamento seja, ainda aqui previsto até 2026, algo factível. As exclusões das perdas com inadimplência, nós sabemos nos escritórios de advocacia a dificuldade que nós temos de cobrar honorários, muitas vezes temos as notas emitidas contra o cliente sem qualquer respectiva entrada no caixa, então isso também é algo que precisa ser revisto no artigo 7º aí da proposta que está em discussão perante o Congresso Nacional. Também a questão envolvendo o repasse financeiro, nós temos muitos contratos já precificados que estão em curso, que precisarão se adequar a essa nova realidade trazida pela CBS, e precisa ter uma regra de transição para esses contratos. Já ocorreu em 2002 e 2003 com o PIS da COFINS, preservando por 12 meses aquelas condições para que o impacto não fosse tão substancial. Então, nesse caso, também haveria necessidade de mexer nos artigos 7º e no artigo 125 dessa proposta. E, logicamente, já encaminhando aqui as minhas considerações a nível de debate para uma conclusão, a questão bem destacada também pelo Brigagão, no sentido de que as entidades, a exemplo do Instituto, aqui as entidades representativas de categorias profissionais, entidades sem fins lucrativos, não terem uma isenção compatível na previsão que nós temos a partir do artigo 21 desse projeto de lei. Então, acho que muita coisa a ser melhorada, a advocacia não vai se calar, né? Nós estamos vendo aí alguns economistas criticando duramente os advogados, até subestimando o conhecimento dos advogados em relação à sistemática da não cumulatividade de maneira infantil. Então, é importante que a gente aproveite esses eventos, enfim, essas discussões jurídicas, para que não deixemos essas ilações, essas alegações que têm, obviamente, o intuito de dar amparo à interpretação meramente econômica das questões tributárias prevalecer. Eu também, fazendo aqui a segunda parte dos debates, e de maneira muito objetiva, em relação às considerações da professora Micaela, eu gostaria de trazer dois pontos para a discussão. É importante que se diga que os critérios do substrato econômico, da substância sobre a forma, do abuso do direito, do abuso de forma, não são construções jurisprudenciais aqui no Brasil. Nós tivemos, com a medida provisória 66 de 2002, ainda que ela tenha caducado, para esses critérios reconhecidos pela ADI, enfim, o julgamento em curso e o futuro acórdão da ADI, eles trazem uma nova situação para essa discussão, né? Porque privilegiam, digamos assim, a validade sob o aspecto do direito privado, especificamente o artigo 167 do Código Civil, no binômio validade, licitude ou ilicitude dos atos e negócios jurídicos praticados. É uma nova, como eu disse, uma nova realidade. Imaginem os senhores a quantidade de obras jurídicas
de construção doutrinária, de debates que foram feitos em cima desses critérios e que agora o Supremo Tribunal Federal, com essa nova decisão, acaba trazendo à luz essa discussão com base no direito privado. E, concluindo nesse aspecto, a gente deve aqui destacar um artigo que muitas vezes também o Brigagão, ao tratar das questões relacionadas ao ISS das sociedades profissionais, acaba fazendo referência, que é o artigo 110 do Código Tributário Nacional. Tá? De fato, o direito tributário ele deve observar, em termos de interpretação e aplicação, as regras atinentes ao direito privado. Então, acredito que, numa leitura desse dispositivo, nós poderíamos trazer à baila o mesmo como fundamento para esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e também a própria Lei da Liberdade Econômica. Né? Se nós lembrarmos que a Lei da Liberdade Econômica lá do ano passado, de 2019, que o Igor teve aqui debatendo conosco no OAB do Paraná, ela está fundada em princípios muito bem destacados pela professora Micaela, de autonomia da vontade, de boa-fé, confiança legítima, enfim, temos que olhar para esses princípios e não unicamente para a legislação ordinária, que muitas vezes não traz essa visão que o texto constitucional termina por nos balizar. Então, seriam essas as minhas rápidas considerações, agradecendo ao Igor, novamente, ao Carlos Daniel e ao Carlos Yuri, aqui a satisfação, novamente, de poder estar aqui nessa manhã discutindo esses temas com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, agradeço as considerações, as ponderações aí sobre o planejamento tributário, todas excelentes, como de praxe. E já passo a palavra ao professor Maurício Fortes, que é membro da diretoria do IDT Piauí, é um grande amigo aí piauiense. Maurício ele é procurador do Estado do Piauí, é mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, e já vou passar a palavra também para ele. Maurício, a palavra está com você. Obrigado, Carlos. Eu aproveito para saudar a todos os integrantes da mesa, na figura dos nossos brilhantes palestrantes aqui, Gustavo Brigagão, doutora Micaela Dutra. Saúdo também a Fernanda, o Fábio, o presidente Igor, as pessoas que estão assistindo em casa, aí pelo Zoom, pelo YouTube. Agradecer a presença de vocês aqui no lançamento do IDT, que nós pensamos aí com muito carinho, viemos pensando há muito tempo e estamos fazendo justamente tentando agregar esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui hoje. Mas vamos lá, mais do que rápido, para ver se a gente escuta ainda os nossos palestrantes. Eu queria fazer só algumas considerações aí sobre o PL 3882 aí, da CBS. Primeiro, falar que o fato gerador que foi descrito de maneira absoluta. Primeiro, a reforma foi vendida como sendo algo que vai unificar o PIS e a COFINS, como se fossem duas coisas completamente diferentes, e é uma reforma que vai modificar o cenário jurídico na tributação federal, que absolutamente não é. Continua sendo um imposto previsto para incidir sobre o faturamento e receita das pessoas jurídicas, apesar de ser um tributo sobre bens e serviços, ou seja, já vejo problemas vindo aí pela frente, locadoras de bem imóveis já mais que imediatamente já vão começar a dizer, olha, não é bem, não é serviço que eu vendo, então eu já estou fora da CBS. Então, ao invés de definir um fato mais abrangente ou um nome melhor para a contribuição, já começam cometendo o erro do passado. Me parece muito mais que eles quiseram fazer meio que um tributo guarda-chuva para se acoplarem a qualquer das reformas tributárias que passem, aí, ou para fazer um IVA federal, ou para fazer um novo IVA nacional com base na experiência acumulada do CBS. Me parece que a proposta de reforma no consumo do governo federal é eu vou para onde, deixa a vida me levar, eu vou para onde o Congresso foi, eu quero estar junto, eu quero estar aqui, minha proposta é essa.
E, claro, veio acompanhado de aumento de carga tributária, que parece a velha técnica de colocar bode na sala e para depois tirar o bode, porque, na verdade, se com as alíquotas que existem hoje, a gente já tinha vários setores que precisavam de regimes especiais porque simplesmente não geravam crédito, imagina agora com a alíquota de 2%. Vão continuar não gerando crédito. Vai continuar o mesmo problema, especialmente para o setor de serviços, que é, como a gente sabe, o principal insumo é trabalho, e trabalho não vai gerar crédito. Pelo menos não que eu saiba, não existe previsão nos artigos aqui do trabalho intelectual, o trabalho das pessoas gerar crédito. Esses são... Nem tudo é ruim, claro, o artigo 9º do projeto de lei, ele prevê algo que pode ser entendido como a introdução do creditamento físico. Parabéns para o Fisco Federal, finalmente nós vamos ter creditamento físico, mas eu acredito também na expertise, na criatividade dos meus colegas do Fisco Federal e da Procuradoria da Fazenda para já começar a tirarem coisas do creditamento físico para começarem a limitar o direito de crédito dos contribuintes, como a gente sabe que o Fisco gosta muito de fazer. Sobre o julgamento da ADI 2446, me parece que pelo resultado, o resultado é pela declaração da constitucionalidade do artigo único do parágrafo 116. Os dois lados vão voltar comemorando para casa. O pessoal da Fazenda Nacional disse: oba, o 116 é válido, vamos continuar. E o pessoal do Fisco: opa, a gente pode fazer planejamento tributário é válido, e todo mundo tenta voltar feliz para casa, assim, recolhendo os escombros um pouquinho, batendo um pouquinho da poeira, limpando as dores aí da luta, mas me parece que o Supremo Tribunal Federal não entendeu qual era o problema. O problema era: o Fisco pode limitar a pergunta foi essa, perante o artigo 5º, o artigo 61, poderia até ter colocado o artigo 170 da Constituição, perante essas normas que defendem a liberdade fundamental das pessoas se auto-organizarem, o Fisco pode desconsiderar essa liberdade fundamental das pessoas se auto-organizarem? A pergunta era essa. E, na verdade, houve um non-liquê muito bonito do Supremo Tribunal Federal. Ele não respondeu a pergunta, porque disse que a norma faz uma coisa que ela não fazia, que é tentar combater a evasão. A evasão já é combatida ordinariamente, não precisa do parágrafo único do artigo 116 para combater a evasão fiscal. Então, sobre esse aspecto, eu acho que é absolutamente desastroso. E também sobre o aspecto procedimental. A norma do parágrafo 1 do artigo 116, ela é uma norma geral de direito tributário. E é uma norma geral de direito tributário que não estabelece uma norma geral, que atribui a uma outra norma infracomplementar à questão da regulamentação dos procedimentos. Regulamentar o procedimento é um caminho aberto para você dizer exatamente o que você quer dizer, o que a Receita, o que os fiscos vão entender como planejamento tributário, e dizer que eles podem entender qualquer coisa. Se você não estabelece as balizas na norma geral de direito tributário, que é a função do artigo, que seria a função do artigo único do parágrafo único do artigo 116, na verdade, você editou uma não norma geral. Então, você não tem norma geral nenhuma e você não teria nada para ser regulamentado, porque o máximo que você poderia regulamentar seriam procedimentos internos, a quem compete, como vai ser a notificação do contribuinte, quais os direitos do contribuinte, a quem ele recorre, como é que ele vai poder pagar, quais os efeitos que ele vai ter sobre os negócios que ele já fez. Isso é que seriam os procedimentos a serem regulamentados. Mas, do jeito que está, você dá uma carta branca, na verdade, para a lei ordinária fazer qualquer coisa. Essas foram as minhas brevíssimas considerações aí para a gente poder, aí, doutor Carlos Daniel, ouvir ainda os nossos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Bom, eu passo rapidamente a palavra primeiro à doutora Micaela e, na sequência, ao doutor Gustavo, para cada um, aí, em 2 a 3 minutos, fazer considerações finais. E, na sequência, já passo a palavra também para o doutor Igor Mauler para encerrar essa nossa mesa de lançamento. Doutora Micaela. Bom, obrigada, Carlos. Eu vou ser bem breve. Primeiro, eu quero agradecer as considerações de Fernanda, de Fábio Grilo e de Maurício. Excelentes considerações. De fato, eu concordo, acho que você falou tudo, Maurício. Realmente é uma situação onde,
Se a gente interpretar como sendo uma norma anti-evasiva, legal, mas o fisco vai dizer, bom, é evasiva, mas aí eu sempre posso dar uma puxadinha, né, e continuar aquela discussão da desconsideração das operações. Então, assim, realmente não é um julgamento que vai acabar com as discussões do Brasil, até porque eu acho que as pessoas não querem acabar com as discussões tributárias, né? A gente sempre cria interpretações em cima da norma, às vezes a norma é extremamente objetiva, mas a pessoa está lá criando para a gente continuar discutindo, e a instabilidade, a insegurança é absurda. Concordo também com a ponderação que Fábio e Fernanda fizeram relativamente ao seguinte: sim, de fato, ela manteve a norma, né? A norma a priori é válida, mas ela é válida com interpretação de ser uma norma anti-evasiva. E aí, nisso, gente, eu trago também a crítica, que eu achei muito bem feita pelo Hamilton Dias de Souza. Ele disse o seguinte: gente, pelo amor de Deus, isso aí, se é uma norma anti-evasiva, choveu numa olhada, eu não preciso de regulamentação. Porque o artigo 149 do CTN já dizia, né, que eu posso lançar de ofício quando eu tenho questão relativa à fraude, à simulação. Então, de certa forma, você não resolve a questão a partir do momento que você tem já normas dentro do próprio CTN que te direcionam. No caso de evasão de simulação, assim tem que ser, né? Então, é um cenário complicado, mas é um cenário para ser explorado para ambos os lados. Vamos aguardar esse voto ser publicado, esse julgamento ser encerrado, para a gente poder desenhar. Agora, concordo com todo mundo no sentido seguinte: a briga vai continuar. Infelizmente, não foi uma solução, não foi um tratamento, não houve avaliação profunda com relação a essa questão da autonomia da vontade versus dever fundamental de pagar tributos. É uma coisa que tem que ser mais materializada ao longo do tempo. E queria agradecer profundamente a todo mundo, dar um beijo em todos que estão participando, dizer que é um prazer imenso estar aqui e que, infelizmente, vou ter que sair antes do final do evento, tá bom? Mas agradeço demais por tudo. Beijo grande, nos vemos nas próximas. Tchau. Tchau, Micaela, obrigado. Passa logo para o Gustavo. Gustavo? Obrigado, Carlos. Bom, primeiramente, eu não posso deixar de agradecer e parabenizar a Fernanda, o Fábio e o Maurício pelas intervenções e pelos comentários que fizeram, que muito enriquecem esse debate. Eu vou começando pelo que disse a Luciana em relação à CPMF. Sim, a CPMF é um retorno a algo que nós já sabemos que não deu certo, não é? É um tributo cumulativo, é um tributo regressivo, é um tributo que tentou se mantê-lo pelos governos anteriores, e o Congresso Nacional disse não. Não vejo um motivo pelo qual ele diria sim neste momento, para um tributo dessa natureza. O próprio presidente, na sua campanha, e até anteontem, dizia que esse tributo jamais passaria dessa forma. Agora, se ele seria um tributo que substituiria a tributação da folha, talvez sim, em termos de arrecadação tributária. Talvez sim, talvez até, não sei, não tenho esses números, mas eu acho que certamente seria uma substituição em termos numéricos maior. Mas isso aí resolveria o problema do setor de serviços? A meu ver, não. Porque em muitas sociedades profissionais, por exemplo, as sociedades profissionais, pouco importa se haverá desoneração da folha ou não. A maior parte dos profissionais que trabalham nessas sociedades são sócios. Então, não há folha a ser geradora de créditos para eles. Então, geradora de créditos não, porque nem geraria crédito, mas não há folha em relação à qual houvesse desoneração para que compensasse a perda que haveria com o IBS. Então, eu acho que é muito ruim este caminho. Agora, a CPMF, não a CPMF em si, mas uma tributação nos moldes que está ocorrendo no resto do mundo para tributar as novas tecnologias, isso sim se poderia pensar. Porque, hoje em dia, em função dessas novas tecnologias, as pessoas se estabelecem, os provedores de serviços e mercadorias se estabelecem onde querem. Ou em que país quiserem, em que país eles quiserem, eles estarão lá estabelecidos. E os consumidores também. Há uma possibilidade de você adquirir bens em qualquer parte do mundo, inclusive virtualmente. Então, é muito difícil você determinar competências num cenário como esse. A única coisa que não muda, por enquanto as criptomoedas não funcionarem, a única coisa que não muda é o fluxo financeiro. Então, os países no resto do mundo, muitos deles, essas
reações unilaterais dos países tem sido no sentido de tributar o fluxo dessas receitas. Então, algo nesse sentido, não CPMF do jeito que está sendo proposto, mas algo nesse sentido talvez fosse interessante. Rapidamente aqui, fazendo comentário sobre a alíquota a que se referiu meu querido Fábio e meu querido Maurício, a questão da alíquota de 12% pode ter sido uma série de coisas, menos algo pautado em uma fundamentação científica. Pode ter sido no sentido de, olha, eu vou negociar a PEC 45, eu quero desde já dizer o que eu acho que cabe à União Federal. Eu acho que, da alíquota que for, eu quero 12%. E isso leva, no momento em que, passando a PEC 45, houver a instituição do IBS e houver a necessidade dos estados fixarem alíquotas para eles próprios, se a União couber 12%, o nosso IVA será de 30% ou 33%. Será o maior IVA do mundo. Mais uma vez, nós alcançaremos o primeiro lugar. Estamos aí, infelizmente, chegando muito perto do primeiro lugar do Covid e, logo que instituirmos o IVA, já sairemos com uma alíquota a maior do mundo. Então, quer dizer, isso aí pode ser um bode na sala, pode ser uma fixação desse jeito. O fato é que isso não pode passar na forma em que está. Uma última consideração que eu faço, ainda agora sobre o tema do planejamento, eu acho que essa definição, o que se quis com o parágrafo único foi atingir as normas, possibilitar as normas anti-elisivas. Mas sempre o que prevaleceu é que o planejamento fiscal, antes disso, estou falando das priscas eras dos nossos mestres, Alberto Xavier e outros, o que se prevalecia era que todo o planejamento que fosse feito anterior à ocorrência do fato gerador seria uma norma anti-elisiva, seria um planejamento que evitaria a incidência do tributo em si, portanto, seria permitido. Tudo aquilo que fosse posterior ao fato gerador se configuraria evasão fiscal, portanto, reprimida. Quando o dispositivo do artigo 116, parágrafo único, fala em dissimulação do fato gerador, você só pode fazer dissimulação de algo que exista. Você não pode dissimular algo que não existe. Então, se o fato gerador existe, ele, a meu ver, a forma em que o dispositivo foi escrito, ele pressuporia uma norma anti-evasiva, o que não faria muito sentido e não condiziria com o que se pensava com esse dispositivo à época. Mas foi o que foi escrito e foi assim que o Supremo Tribunal Federal leu o dispositivo. Então, a conformação dessa interpretação com o que ocorre hoje em dia, com todas essas normas anti-elisivas já em vigor, inclusive anteriores à edição desse parágrafo único, seria de que essas normas teriam sido recepcionadas por esse dispositivo e já seriam elas aquelas que regulariam a anti-evasão. Mas eu já não quero, eu sei que o tempo é curto, eu quero mais uma vez, Igor e Carlos, Daniel, eu quero agradecer a vocês com enorme satisfação o convite que me fizeram para participar desse momento histórico aqui e agradecer muito a Fernanda, ao Fábio e ao Maurício pelo prazer que me deram aqui de estar na nossa companhia nesse momento que é tão marcante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Micaela, que teve que sair, porque tem uma outra mesa agora, ao 12:30. A Micaela não para. O sucesso, a qualidade desse evento de hoje já demonstram que a nossa iniciativa foi acertada e vai prosperar. Vai prosperar. Nós tivemos hoje um público aí que oscilou de 80 a 70 pessoas entre o YouTube e o Zoom. Todos nós fizemos uma divulgação intensa, mas é a primeira mesa, e aí um agradecimento mais especial ainda ao Gustavo e à Micaela por terem se disposto a participar, mas eu quero registrar que esta mesa e todas as nossas demais atividades ficarão gravadas para futuro acesso, para registro histórico, não é, e acadêmico desses debates todos que nós vamos promover, que são e serão extremamente profícuos. Queria também avisar
que nós estamos com o site já no ar, ainda sujeito a alguns pequenos ajustes. O Maurício realizou isso sozinho, com muita energia, com muita competência, como sempre. O nosso endereço é www.idtpiauí.org, não é isso, Maurício? E lá também, além das redes sociais, será um canal permanente de comunicação com os nossos conselheiros e com os nossos associados, porque, naturalmente, convidamos a todos, né, a associação está sempre aberta, a que se associem. As nossas contribuições serão módicas, apenas como de todas as entidades, apenas para manter aí o mínimo vital, as atividades mínimas. O nosso intuito é debater e debater com gente boa, e foi isso que a gente fez hoje e isso que a gente vai continuar fazendo aí ao longo dos anos. Muito obrigado a todos, respeitando a agenda de todos, não é? Eu acho que a pontualidade também, está faltando colocar no site os nossos valores, a pontualidade será um deles, né? Respeitar a agenda das pessoas. Agradeço imensamente a todos, especialmente, é claro, ao Gustavo, à Micaela e também ao Fábio Grilo, querido amigo, Maurício Fortes, querido amigo, e Fernanda Nogueira, que conheço há menos tempo, mas tenho certeza que teremos aí uma convivência bastante profícua. Boa tarde a todos, obrigado e vamos em frente. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Um abraço, uma satisfação.